Bom, eu estou acompanhando vocês desde ontem, né? Hoje, desde o começo também, desde a primeira mesa, que foi super bacana, com vários pontos que eu fui anotando aqui, toda essa questão da jornada do paciente e as questões de acesso, né? Inclusive, qual que seria a jornada ideal do paciente. E acho que a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês dois é o que seria, no melhor dos mundos, a jornada ideal do paciente. Eu tenho aqui alguns tópicos, né? Assim, pelo que eu percebi, falta um pouco a clareza no caminho. É isso mesmo, Luciana? Vou começar então, Nath. Eu acho que eu particularmente, assim, tenho mergulhado muito nessa questão de estudar direitinho, né? Porque eu acho que isso conecta muito com uma discussão que o Ministério da Saúde começou a fazer, que é essa criação dessas linhas de cuidado. E isso tudo começa na atenção básica, se conecta com a atenção secundária e vai, então, né, culminar com a atenção terciária. E como, né, como ficou claro ali na discussão, ouvindo as nossas convidadas, a Leoni trouxe muito isso, a Dani trouxe muito isso, não está conectado. Deveria estar no papel, é para estar, mas não está. E na prática, o que a gente vê? A gente vê um paciente completamente perdido. Então, é aquela velha historinha que você já deve ter me ouvido falar, né? Eu vou no posto de saúde, eu dou a sorte de um médico pedir uma mamografia, porque eu tô na idade de fazer, ou porque eu conto para esse médico que eu senti alguma coisa na minha mama. E aí eu saio de lá com um pedido, e o que eu escuto do médico é: fique em casa esperando que você vai ser chamada, né? Assim, assim, é muito angustiador isso, né? Muito angustiante você voltar para casa. Imagina se você está sentindo uma coisa errada, mais ainda. Então, a gente sente muita falta, né, de prazos estabelecidos, de que esse percurso seja transparente, seja claro. Nós estamos até acompanhando, Nath, um projeto de lei que é lei já em Santa Catarina e até outros estados do Brasil, que no Oncoguia a gente chama de Waze da Saúde, mas ele é um projeto de lei que prioriza essa questão da transparência das filas. E isso, de verdade, não é da nossa cabeça, não. Né? Quando a gente conversou, inclusive, com a secretária de saúde na época, que regulamentou essa lei na cidade, ali em Santa Catarina, foi muito rico ouvir pela parte dela, assim, o quanto foi muito difícil ter a fila materializada, né? Porque assim a fila se materializou inclusive para ela, mas também foi muito direcionador e auxiliou muito nos processos de tomada de decisão, porque ela conseguia entender: nossa, tem tantos casos de cirurgia de catarata, nossa, tem tantas pessoas esperando para fazer uma colonoscopia, né? Porque é tudo junto, né? Essa fila aí da famosa regulação da saúde que se materializa e aí ajuda ali o gestor, o regulador, quem está envolvido, a organizar e a priorizar. Então, a gente vem discutindo muito essa questão, né, da transparência, da agilidade, e tem uma figurinha aí que talvez a gente precise começar a inserir, que é o navegador do cuidado, né, talvez uma pessoa mesmo que precise ser inserida nesse sistema de saúde, que não deixe o paciente se perder mesmo. Pois é, eu fico dentro da plataforma durante o evento e eu vejo que as pessoas vão comentando, né? Então tem paciente, tem gestor e tal. E eu peguei um dos comentários que eu até anotei aqui, que é: infelizmente o SUS demorou 1 ano para fazer a biópsia no meu caso. Então, assim, você percebe que isso não está claro para as pessoas, você tem essa demora da fila, e aí você tem a fila, e aí você, para quem que você pode recorrer, como fazer isso, né, de um jeito que seja eficiente e que não atrapalhe, né, tanto a questão do diagnóstico precoce quanto a questão do tratamento, que, enfim, a gente sabe que isso tem diretamente um impacto no desfecho. E aí eu pego também a sua fala agora, Lu, e a fala da Leoni no começo do painel, que é a seguinte: do empoderamento do paciente, que é o que vocês fazem muito no Onco, e a Leoni falou sobre alfabetização sanitária, que é quando o paciente conhece, né, um pouco esse processo, quando ele conhece o tratamento, como tudo isso funciona, isso faz com que ele navegue melhor por esse processo. É isso mesmo? Isso mesmo.
sabe que eu e a Leoni estamos juntas agora, fazendo uma especialização em Health Literacy. Então, acho que do mesmo jeito que eu estou também toda encantada com esse conceito, porque ele conversa muito com tudo que a gente sempre discutiu no onco, que é o nosso par, que é o paciente ativo e responsável, e amplia e organiza o conceito, sabe, Nath? Porque ele traz essa questão do paciente ser alfabetizado em saúde, né? Os termos, assim, para ter uma ideia, o termo em português é letramento em saúde, não sei como nós vamos fazer com esse termo, mas ele discute essa questão, né? Do quanto eu estou educado, do quanto eu compreendi aquilo que está acontecendo comigo do ponto de vista de saúde, o quanto eu consigo perguntar para o meu médico a respeito da minha condição de saúde, o quanto eu consigo navegar no sistema de saúde. E isso tudo são aptidões, são habilidades que a gente consegue propiciar, obviamente, né? Vai depender de nível socioeconômico, vai depender de nível educacional. E detalhe, né? A regra, né? Pelo conceito de Health Literacy, é a política que tem que se adequar ao meu nível educacional. Sabe? Então, assim, se eu não estou entendendo nada, meu médico tem que desenhar para mim. Se eu não estou entendendo, se eu não entendi que o jeito correto de fazer a mamografia, tal, a gente precisa ter campanhas que conversem adequadamente com a população, de acordo com o nível educacional dela. Então, acho que eu gosto muito, acho que organiza o conceito e ajuda muito, né, também a definir o melhor formato de trabalhar com os diferentes níveis de paciente, né, que cada um é um, né? E aí a gente vê como tudo se conecta, né? Vai lá, doutor Rafael. Não, se eu puder complementar só, às vezes a gente tem uma tendência de querer simplificar as soluções, né? Mas se você parar para pensar, vamos pensar no paciente que está assistindo hoje aqui. Esse é um paciente, número 1, engajado, número 2, letrado, certamente, para compreender e acompanhar e não desistir de assistir o que ele está assistindo aqui. Certamente ele tem uma capacidade de compreensão. Então, para esse paciente, deve ser extremamente frustrante o que nós estamos falando, nós temos que educar o paciente quanto aos direitos dele, quanto ao sistema de saúde, porque ele já sabe tudo isso, ele já sabe que ele tem que ir atrás rápido, mas ele não está conseguindo ter o acesso rápido que ele quer, seja a biópsia, seja o primeiro tratamento, seja o melhor tratamento, né? Então, assim, para essa população de pacientes que está nos acompanhando, o que precisa melhorar não é a educação do paciente, é o sistema como um todo, o número de equipamentos de radioterapia, o número de centros que realizam uma eventual biópsia, o número de médicos disponíveis. Você fala, você precisa perguntar para o teu médico, esse conceito de meu médico, teu médico, só isso já é uma quimera para a maioria da população brasileira. Isso não existe o meu médico, existe o posto de saúde onde, se Deus quiser, alguém vai me atender, né? E aí a gente tem que pensar naquela outra população que de fato ainda precisa ser, entre aspas, vamos chamar letrada, a respeito do que é o câncer, da necessidade do diagnóstico precoce. Para essa população, ela não está nos assistindo, como que nós vamos chegar nela? Então, é uma outra dificuldade, e a gente tem que pensar assim, seriadamente em todos os avanços que são necessários, que passam desde a educação da população que não entendeu a importância do rastreamento do diagnóstico precoce, passando pela estruturação do sistema também em todos os níveis, público e privado, passando pela regulação ou regulamentação de o que vai ser oferecido no nosso país. Então, são muitas variáveis simultâneas que têm que convergir para que a gente consiga avançar de fato. Mas a gente está falando a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa e nós temos que passar para a população que não existe uma bala que vai resolver tudo. Contrário. É uma coisa extraordinariamente complexa. E vou te contar uma informação. Eu que estou acompanhando as perguntas, está cheio de paciente na plataforma perguntando o que é a lei, perguntando como ter acesso. Então, assim, um grande passo é, eles entraram, eles vieram, e estão ali, muito provavelmente, assim, você sabe o quanto é o conteúdo difícil. Então, até expliquei ontem, na hora que a gente conversou no comecinho, que muitas vezes tem paciente que entra porque quer tirar dúvida a respeito do seu próprio caso. Tem paciente contando, igual a Nath falou, né, que teve 100 dias para fazer uma biópsia. Então,
tem diferentes portinhas, né, Rafa? Tem diferentes, assim, pelo menos ele chegou, ele entrou, e aí eu não sei direito de que lei que eu estou falando, mas sem dúvida tem o problema de acesso. Então, super de acordo com você. Acho que não é um único caminho, mas eu acho que é nosso papel se adequar a todos esses perfis, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que fica muito claro, ouvindo tanto a Luciana quanto o Rafael, essa questão do quanto é complexo, né? E de como a gente tem tantas pessoas que participaram, tanto das mesas ontem, quanto das mesas hoje, como ainda das próximas mesas, né? Que vão falar justamente sobre o direito do paciente, e cada um estudando a melhor abordagem para o seu ponto e como melhorar esse caminho, né? Porque eu concordo que, assim, a gente tem problema de acesso, mas a gente também tem problema de informação e os caminhos não são claros. Os caminhos não são claros nem para quem está 100% do tempo dentro do sistema e que entende exatamente como as coisas funcionam. Então, imagina para o paciente, mesmo que ele tenha o próprio conhecimento da doença, isso é difícil, né? Eu acho que como todos esses temas se convergem, né? Na palestra da doutora Angélica, ela falou muito sobre essa questão do HPV e, às vezes, como que vem essa mensagem. Então, se isso não está claro para os médicos na hora de prescrever uma vacina, ou, por exemplo, como que você fala da abordagem de uma DST, só que como você fala isso para adolescente e como isso afasta a mensagem. Então, é extremamente complexo, né? A gente passa a falar dessa questão de prevenção de uma doença que é super importante e que poderia ser feita de uma forma mais simples, até a gente falar de um acesso a uma biópsia, que agora, inclusive, a doutora Mayra estava falando de desmistificar o papel da biópsia, o papel do patologista. Então, assim, a gente percebe que é um universo enorme, né? Eu queria agora ouvir vocês um pouco sobre qual que é a expectativa dessa próxima mesa que a gente tem, né? Porque se deixar, a gente vai continuar falando aqui um monte e eu não sei qual que é o tempo que a gente tem para continuar aqui. Acho que a gente tem, ou já estourou, ou a gente tem só mais um pouquinho. Mas eu quero aproveitar e convidar todo mundo para seguir com a gente. A próxima mesa vai falar de direitos dos pacientes, um tema que rodou aí a plataforma a tarde inteira, né, e acho que principalmente, mais do que informar a respeito dos direitos, a gente também discutir por que é tão difícil garantir esses direitos na prática. Então, olha, gente, quem vai coordenar a mesa é o Tiago, que é o nosso diretor estratégico de advocacy, e tem aí um monte de convidado para lá de especial. Vamos contar um pouquinho o case do Oncoguia, que é o nosso case do Ligue Câncer, como é que a gente trabalha no dia a dia, acompanhando, orientando cada paciente que nos procura. Então, hoje mesmo aqui na plataforma, tinha muito paciente perdido, esperando, né, por uma biópsia ou mesmo por um acesso a um tratamento. Então, vale ligar lá para a gente. Então, Nath, acho que esse é um dos pontos principais, né, que a gente fique agora para discutir e tem que ter a informação, a soma, né, de informação, mais a possibilidade do acesso. Muito bom, eu queria dizer que eu continuo acompanhando vocês hoje, amanhã e depois. Acho que a gente tem um monte de coisa para aprender aqui. Queria agradecer esse bate-papo que a gente teve agora e esses esclarecimentos. Acho que ajuda a situar um pouco a gente aqui.